Está no ar a nossa série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo. E o primeiro episódio será sobre o México, que vai sediar a competição pela terceira vez. Quer saber como joga, como foi o ciclo, quem são os principais jogadores, como que atua o treinador do México? Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções, o lugar onde você fica por dentro de tudo sobre a Copa do Mundo. Peço o seu like, peço a sua inscrição e peço também que você assista o conteúdo até o fim e comente no final. Vamos então ao México, que tem 133 milhões de habitantes, né, segundo o último censo. As participações em Copas, essa será a 18ª da La Tri, como é conhecida lá, a seleção mexicana, em solo local. Os melhores resultados justamente foi quando o México sediou, né, quartas de final em 70 e 86, e em 2022 o México caiu na fase de grupos, interrompendo uma sequência, né? O México vinha participando de Copas do Mundo de 94 até 2018, sempre classificando para as oitavas de final, e aí era o sonho do quinto jogo, o México nunca conseguia chegar no quinto jogo, né? Agora a quartas de final vai ser o sexto jogo, mas o México quebrou aí essa sequência, caindo na fase de grupos para a Argentina e para a Polônia. Bom, em relação ao ciclo, o México foi campeão da Copa Ouro em 2023 e 2025, na Nations League da CONCACAF vice em 2023, perdendo na final para os Estados Unidos, e campeão em 2025, ganhando do Panamá na final. Na Copa América, até custou a demissão do técnico anterior, do Jaime Lozano, né? Caiu na fase de grupos, num grupo que tinha Venezuela, Jamaica e Equador. Perdeu da Venezuela, ganhou da Jamaica e empatou com o Equador. Em relação a amistosos, 30 jogos, é um número alto, até porque o México faz alguns amistosos fora da data FIFA, com jogadores locais, né? 10 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, enfrentou adversários de todos os continentes. Mais recentemente, o México teve no Azteca o empate com o Equador e em Chicago o empate com a Bélgica. E a grande maioria dos jogos do México, principalmente por conta da reforma do Azteca, foi nos Estados Unidos, até porque tem muito mexicano morando lá, poder aquisitivo grande, então para ganhar mais dinheiro eles jogam nos Estados Unidos e não no México, né? Vamos ver se isso é bom para gerar uma saudade para o torcedor, ou se é ruim por ter esfriado um pouco, né, com o público mexicano mesmo, esta relação. Falando do treinador, chegou em 2024 o Javier Aguirre, né, um técnico muito experiente. Essa é a terceira passagem dele, chegou logo depois da eliminação do vexame na Copa América, né, e ele já comandou o México em 2 ocasiões. Ele comandou o México em 2002, quando caiu nas oitavas de final para os Estados Unidos, né, mas ganhou da Itália na primeira fase, e na Copa de 2010, quando o México ganha da França na primeira fase, mas cai nas oitavas de final para a Argentina. É um técnico bem das antigas, mas ele tem umas ideias mais modernas, especialmente em questão de pressão. Mas assim, é um técnico que tem suas limitações, não está entre os grandes treinadores desse Mundial. Agora vamos aos principais destaques, né? Os principais jogadores da seleção mexicana. O primeiro não poderia ser diferente, né? Raúl Jiménez. O Raúl Jiménez, ele está desde 2013 na seleção mexicana e ele é o terceiro maior artilheiro da história da seleção mexicana, com 45 gols. Ele está a um gol de igualar o Borghetti, a 7 gols de igualar Chicharito Hernández, né, que é o primeiro. Então é um grande ídolo do futebol mexicano, atua na Premier League no Fulham, mas em clubes ele não é esse cara que faz tantos gols assim. O Raúl Jiménez, ele tem aí 10 gols apenas nessa temporada, mas ele é um centroavante que gera bastante jogo, pode até jogar ao lado de outro centroavante, e é um dos grandes ídolos desta geração de jogadores mexicanos. Assim como Edson Álvares, né, que tem vasta experiência na Premier League, agora está no Fenerbahçe, e é um volante de altíssimo nível, que jogou aí muitos anos no futebol europeu, ainda joga, e está lidando com lesões nessa temporada. Nessa última data FIFA não foi por estar lesionado, mas eu acho que é o melhor jogador
que o México formou aí nos últimos anos. É um grande cara que vai fazer muita diferença se estiver em forma para comandar esse meio-campo do México. Aí a gente tem como destaque jogadores naturalizados, né? O México tem 3 jogadores naturalizados que podem ser convocados pelo Aguirre. O primeiro é o Álvaro Fidalgo, jogador que nasceu na Espanha, mas fez carreira no futebol mexicano, um ídolo do América do México, né? Estava até a temporada passada, agora está no Real Betis da Espanha, mas tem muita polêmica sobre a sua naturalização. Alguns ex-jogadores mexicanos dizem e são contra a naturalização de jogadores, né? Tem essa resistência e não sabem se eles vão fazer tanta diferença assim na seleção, né? Então o Fidalgo até recebeu críticas, né? Ele estreou na seleção agora nessa última data FIFA, ganhou muitos minutos, mas tem essa crítica aí dos boleiros lá no México. Mas assim, é um dos grandes meias da geração, é um cara que realmente tem que estar na Copa do Mundo pela sua qualidade já demonstrada há alguns anos, né? Assim como o Julián Quinones, que é um jogador impressionante, né? Jogador colombiano, naturalizado mexicano, que já está na seleção há algum tempo, esteve no fiasco da Copa América, né? E o Quinones vive uma temporada iluminada, né? Ele é companheiro de ataque lá do Retegui, do italiano, lá no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e ele é vice-artilheiro do Campeonato Saudita, e somando todas as competições da equipe árabe, ele tem 28 gols na temporada. Então é uma temporada de muito gol, ele é um dos jogadores que mais fez gol no ano de 2026, então o Quinones, ele é um ponta que cheira muito gol, e jogou muito bem, né? Entrou bem no segundo tempo contra Portugal e jogou muito bem contra a seleção da Bélgica, assim, foi o grande destaque da partida. Bom, e agora vamos falar de Gilberto Mora, né? 17 anos, ele estreou na seleção mexicana com 16 anos e 252 dias. É o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção mexicana e vai ser o jogador mais jovem a atuar pelo México numa Copa do Mundo, se ele for convocado. Estava sofrendo com lesões, né? Até saiu uma matéria no jornal Record lá do México, né, que os médicos, preparadores lá do Tijuana sacrificaram até alguns momentos de folga com a família para poder ajudar a recuperação do Gilberto Mora para a reta final do Campeonato Mexicano e também para a Copa do Mundo. É um talento bruto, assim. A gente viu surgir o Giovanni dos Santos, né, no começo da década de 2000, de 0-0, no México, né? Até não se provou esse grande craque que se esperava, mas o Gilberto Mora é um prospecto parecido. E, assim, joga de meia, joga de ponta dos dois lados, é um jogador de muita qualidade que certamente, se estiver bem fisicamente, vai ser muito importante. E queria destacar também o zagueirão César Montes, do Lokomotiv, né? Ele que jogou muito tempo no Monterrey, está lá no Lokomotiv Moscou. Ele forma a dupla de zaga com o Vázquez no México e ele é o grande pilar aí da defesa, o grande líder. Na maioria dos jogos, ele que atua como capitão, né? O Edson Álvares também pode ser o capitão da equipe mexicana. Então vamos ao time, ao provável time, tá aí o campinho na tela. O México não vai ter o Malagón, goleiro do América, que já está constatado que ele está fora da Copa, então o goleiro vai ser o Rangel, do Guadalajara, né, do Chivas. Na lateral direita, desse 4-1-4-1, que deve ser o esquema que o Aguirre deve usar, né, porque é o que ele mais usa, a gente tem aí o Reyes do América como favorito, mas o Sanches ganhou minutos, ele está brigando. A gente tem também o Huescas, né, que joga no Copenhagen, que também já foi convocado, ele joga de meia, joga de lateral, estava lesionado, também pode brigar aí por essa posição. A zaga acho difícil ter briga, eu acho que é Montes e o Vázquez, né, o Vázquez que joga no Genoa, a zaga está bem consolidada, e acredito que na lateral esquerda o Jesus Gallardo, até pela boa atuação contra a Bélgica, ele ganhou a posição de vez. No meio, a gente tem o Edson Álvares, né, estando bem fisicamente, ele é o primeiro volante da equipe, e aí tem o Lira, né, o Gutierrez podem fazer essa função de primeiro volante. A gente tem também o Luiz Chaves, que ficou fora por lesão dessa última data FIFA, mas é um jogador que também pode atuar, né? Atua lá no Dinamo de Kiev, um jogador importante.
para esse meio campo. E aí a gente tem as disputas, né? Até o Chaves pode disputar também com o Fidalgo, com o Marcel Ruiz, do Toluca, que também é um cara que ganhou muitas chances, né? Vamos ver se o Fidalgo atropela e ganha essa vaga, ou se o Marcel Ruiz vai ser o titular. Pode ser também o Luiz Chaves. O Eric Sanchez, o Chiquito Sanchez do América, agradou muito, né? Ele tem um jeito jogador dos 90, né? Mais gordinho ali, né? Gordinho não, né? Mas mais fortinho, mais baixinho, né? Aquele estilo jogador mexicano mais antigo, mas é um meia de muita criatividade, de qualidade, tem explosão física também, bate bem na bola. E ele deve disputar essa posição com o Gilberto Mora. Apesar de eu achar que o Gilberto Mora poderia ser o meio aberto pela direita, né? Porque para mim o elo fraco desse ataque do México é o Alvarado, né? O Alvarado, apesar da boa fase, né? O Chivas Guadalajara, um dos melhores times da temporada no México, o Alvarado, ele vive uma temporada muito ruim, ele entrega pouco gol, pouca assistência, né? Apesar de ser um jogador que ajuda muito na pressão, roubada de bola, eu acho que o Gilberto Mora poderia entregar um pouco mais de criatividade ali pela direita. Mas em meio a essas dúvidas, a gente vai vendo quem que o Aguirre vai acabar escalando na abertura da Copa. E do lado esquerdo, a gente tem o Quinones, que assim, é difícil ignorar, né? Tem até uma série de boatos lá na imprensa mexicana, falando que o Quinones tem problemas com o Javier Aguirre, problemas de relacionamento, né? Os dois negaram. O fato é que o Quinones tá numa fase espetacular, tá no auge da carreira e jogou muito bem contra a Bélgica, assim, não tem como ignorar isso. E tem também o Chucky Lozano, né? O Chucky Lozano, ele tá... Eu nem coloquei ele entre os principais jogadores, porque assim, ele não joga desde o ano passado e ele teve muitos problemas lá no San Diego dos Estados Unidos na pré-temporada, né? Ele se atrasou na pré-temporada, e teve um jogo que ele se recusou a ser substituído, o San Diego não quer mais contar com ele, já o aconselharam a mudar de clube, ele está com dificuldades para se recuperar. Se o Chucky Lozano tiver na mínima condição, acho que por ser um ídolo da geração, por ser um cara que foi importante num outro momento, até acho que ele vai ser convocado, pode até jogar. Mas assim, o Quinones está muito na frente dele para ser esse ponto esquerdo. E você também tem outros jogadores, né? Tem o Alexis Vega, que no bicampeonato do Toluca, assim, foi o grande nome ali, que é um cara que joga ali pela ponta esquerda, é também baixinho, forte, disputa muita bola ali, ganha, é aquele ponta vertical que corta para dentro, né? Para jogar na ponta direita ou como um meia num sistema diferente, você tem o Pineda do AEK da Grécia, que é um jogador que o Aguirre também usa bastante, certamente vai estar entre os convocados. Então o México tem opções, é até difícil você definir de uma maneira estabelecida qual que é o time titular. E aí no ataque, como centroavante, o Raul Jiménez vem jogando, tem essa condição de ídolo no México, né? Então ele deve ser o titular na Copa, mas a gente não pode esquecer do Santi Jiménez, que vive uma temporada bem ruim lá no Milan, né? Mas o Santi Jiménez, na temporada anterior, foi um acontecimento, né? Cheirava gol no Feyenoord e já teve até jogo do México que foi tentado colocar Raul Jiménez e Santi Jiménez juntos, né? Mas são dois jogadores pesados, fica um pouco mais difícil de fazer fluir, mas tem essa possibilidade também deles jogarem juntos e vai ter essa briga. E também tem o Gonçalves, né, do Guadalajara, que está fazendo bastante gol aí na reta final do Campeonato Mexicano. Ele pode atropelar nessa disputa aí como o centroavante da equipe do México. Bom, agora a gente vai trazer aqui um pouquinho do que o México faz, né, de como joga na prática. O que o México faz melhor, e a gente tem um lance do jogo contra a Bélgica, é a pressão. O time do México pressiona muito bem a saída de bola, eles fazem triângulos ali, jogadores na cobertura, eles dificultam muito a saída. E isso faz com que o adversário tenha dificuldade para sair tocando, para fazer criações de jogadas, e o México cria as suas melhores chances de gol a partir de roubadas de bola da posse adversária. Agora a gente vê o lance contra o Equador, o lance do primeiro gol contra o Equador. O Equador está ali saindo jogando, o México lança um ataque com 3 jogadores para fazer a pressão.
Agora, para mim, esse é o principal problema do México, né? E aqui a gente vai ver o segundo gol, o gol do Luiz Dias, na goleada sofrida contra a Colômbia no ano passado. O México vai trabalhando bola, o time gosta de valorizar a posse de bola, os pontas trabalham muito por dentro, né? O Quiñones gosta de cair para dentro, o Alvarado também. Tem a movimentação, mas o problema é que eles sempre acabam procurando o pivô, que geralmente é o Raul Jiménez, para tentar fazer esse giro para alguém passar. E isso pode ser muito prejudicial em contra-ataque. E é isso, essa é a seleção mexicana, que está no grupo de República Tcheca, Coreia do Sul e África do Sul. Acho que o time é até parelho com o da República Tcheca aí como principal força do grupo, mas tem um pouco de altitude ao seu favor, né? Vai jogar os 3 jogos no México, especialmente no Azteca, que é 2.500 metros, e tem a atmosfera que certamente vai fazer muita diferença. O México historicamente joga muito bem em casa, então vamos ver até onde vai. Eu acho que, assim, passando em primeiro, o México tem 2 jogos no Azteca de mata-mata, contra um terceiro colocado na 16avos e nas oitavas de final, contra possivelmente a Inglaterra, se ela confirmar aí o favoritismo. Acho que chegar até as oitavas, que é o 5º jogo que os mexicanos tanto almejaram aí nesse século, eu acho que é a Copa do México. Né, chegar nas oitavas. Acima disso seria algo espetacular, abaixo disso seria um pouco decepcionante, mas claro, pode passar também em segundo do grupo e cair do outro lado da chave e enfrentar o segundo do grupo B, que também é um confronto acessível no primeiro mata-mata, e mesmo o jogo sendo nos Estados Unidos, teria uma legião de mexicanos para apoiar. Então, acho que de toda forma, o torcedor mexicano está esperando pelo menos oitavas de final nessa Copa do Mundo. Certo? Gostou do vídeo? Gostou do formato? Quero saber de você, aonde você acha que chega o México na Copa do Mundo? O que você espera da seleção de Javier Aguirre? Amanhã tem outro vídeo aqui e tem vários outros vídeos de Copa do Mundo para você maratonar aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.